E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre reprodução. Isso aí, reprodução, pessoal. Reprodução dos animais, depois a gente vai para a reprodução humana, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você precisa definir o que é reprodução. Reprodução às vezes fica muito óbvio, né? Muito claro. Nossa, reprodução é reprodução. Mas o que é efetivamente? Você sabe definir o que é uma reprodução? Reprodução nada mais é do que a capacidade de gerar novos indivíduos que são semelhantes entre si ou semelhantes aos progenitores, ou os dois, né? Beleza, pessoal? Então, enfim, a reprodução é isso. Nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. A assexuada, você não tem troca de material genético, você não tem troca de gametas. Enquanto a sexuada, você tem troca de material genético, tem troca de gametas. É claro que há vantagens e desvantagens em relação aos dois tipos de reprodução. Vamos lá. Com relação à velocidade, qual é mais rápido? A reprodução assexuada. Então, por exemplo, para colonizar um novo ambiente, a reprodução assexuada ela é muito melhor em relação à sexuada. Em relação ao gasto energético, ao custo que precisa ter para conseguir reproduzir. Então, a reprodução assexuada também ela tem um gasto menor. Isso é bom, claro que é bom. Imagina, por exemplo, na reprodução sexuada, muitas das vezes os machos precisam brigar entre si para ter o seu harém de fêmeas, para poder conseguir copular. Então isso envolve um gasto energético muito alto, altíssimo, tá bom, pessoal? Enquanto na reprodução assexuada, não. Às vezes eu me divido aqui em dois e, enfim, dois JJs aqui na área, tá bom? Então é isso. Agora, a vantagem da reprodução sexuada, que a assexuada não tem, é a variabilidade genética. Porque a reprodução sexuada, ela envolve troca de gametas, envolve troca de material genético. Então isso faz com que aquele indivíduo tenha um DNA único. Que não é igual do pai, não é igual da mãe. E isso é uma vantagem muito grande quando há, por exemplo, uma mudança ambiental. Ou quando há um surgimento de alguma doença. Enfim, eu posso, por exemplo, morrer, mas você pode ficar vivo, porque você não é um clone meu. Entende? Apesar da gente ser da mesma espécie, nós temos material genético diferente. Às vezes eu não tenho a existência de uma doença e você que está me assistindo tem. Então, só que isso não vai acontecer com relação à reprodução assexuada. Porque se eu for clone de você, se eu pego uma doença e morro, você também vai morrer com a mesma doença. Porque a gente não desenvolveu, a gente não tem naturalmente uma resistência a essa doença em que nos afetou. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então essa é a grande vantagem da reprodução sexuada. Começamos então com os tipos de reprodução assexuada que nós temos, tá? Então a gente vai falar então dos tipos de reprodução. Começando com a cisparidade, que também é chamado de divisão binária, também é chamado de bipartição. Então a gente tem vários nomes que quer dizer a mesma coisa. Nada mais é do que uma célula se dividir em duas. Isso ocorre muito em bactérias. Uma bactéria acaba se dividindo em duas, exatamente iguais, enfim, com o mesmo material genético, são clones umas das outras. Nós temos a esquizogonia. Esquizogonia, no caso, uma célula acaba infectando a outra, isso ocorre muito com protozoários, né, parasitas, e que ele vai infectar e vai multiplicar os seus núcleos, e depois vai arrebentar essa célula hospedeira, e claro, gerando aí várias células pequenininhas que vão infectar novas células. Nós temos a laceração. Laceração que nada mais é do que, por exemplo, eu tenho uma estrela do mar, né, com 5 pontos, imagina, né, mais ou menos, e eu corto isso aqui, corto essa parte aqui, ó, cortei. Essa partezinha aqui do meu dedinho vai gerar uma nova estrela do mar. Então, teve um corte nesse ser vivo que acabou originando dois seres vivos, beleza? E essa parte, obviamente, das 4 estrelas que vai regenerar, formar uma 5ª estrela novamente. Então, enfim, acaba gerando dois seres vivos geneticamente iguais também. Nós temos, por exemplo, o brotamento. O brotamento brotou. E você brotou aqui, né? Do nada, surgiu. Não é isso, pessoal? Então isso ocorre muito com poríferos, por exemplo, que tem um porífero lá e tal, e começa a gerar um brotinho, puf, caiu aqui, do ladinho. É isso aí, tá? Então também, reprodução assexuada. Nós temos, então, a gemulação que ocorre em poríferos, por exemplo, poríferos de água doce, que forma gêmulas, ok? Essas gêmulas são resistentes, por exemplo, quando está um ambiente mais seco, nesses rios, por exemplo, tá bom, pessoal? Nós também temos a estrobilização. Na estrobilização, é uma reprodução assexuada também, muito comum em quinidários, que ocorre o quê? Os quinidários eles têm uma alternância de gerações.
Então uma geração vai fazer reprodução sexuada, outra geração vai fazer reprodução assexuada. O que vai fazer reprodução assexuada é pela estrobilização. Então vai ter um estróbilo lá, fixado e tudo mais no substrato. E aí o que acontece? A parte mais externa vai acabar meio que descamando e gerando novas água-vivas pequenininhas, tá bom? Então isso é uma reprodução assexuada também. Nós temos também a partenogênese, que é um tipo especial, né, pessoal? Um tipo especial que ocorre muito em insetos, mas também ocorre em répteis, por exemplo, em que a fêmea, no caso, então a rainha, a abelha rainha, quando quer gerar um zangão, ela acaba liberando esse óvulo, e esse óvulo vai gerar o zangão. É isso aí, o zangão é filho da mãe. Literalmente falando, pessoal. Então, um tipo especial. Ocorre reprodução sexuada? Claro que ocorre. Só que essa reprodução sexuada, ela vai gerar as operárias, ou uma nova rainha. Mas o zangão não. O zangão é filho da mãe, somente. Nós temos também a reprodução que ocorre, por exemplo, em vegetais, reproduções assexuadas, tá? Que é muito causada pelo homem. Então nós temos a estaquia. A estaquia é o quê? Você corta um galho, uma estaca, e você finca no solo. Quando você finca no solo, aquilo vai gerar ali uma nova planta. Nós temos a enxertia, que a enxertia é como se fosse você montar um Frankenstein entre duas plantas. Sei lá, você tem uma laranjeira, você corta a laranjeira no meio e coloca o tronco de um limoeiro. E aí vai gerar um limoeiro, olha que bonitinho. Então, isso, claro, né? Vai chegar, botar um no outro, vedar essa parte que vai continuar aí aquela planta existindo. E nós temos a mergulhia. A mergulhia é quando você pega uma parte da planta e coloca, né, mergulha ela, entendeu? Em algum lugar que tenha um solinho, que tenha uma umidade boa e tudo mais, aquilo vai gerar, né, algumas raízes e aí você pode plantar. É isso aí, pessoal. Então essas são da reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, nós temos alguns tipos também que eu vou falar. Então vamos lá. Nós temos a conjugação, que ocorre muito em bactérias. Começando com bactérias, né? Reprodução sexuada. Conjugação, na verdade, tem uma bactéria aqui, outra bactéria aqui. Elas acabam trocando os plasmídios, tá? Que são pequenos pedaços aí de DNA que podem conferir, por exemplo, resistência a antibióticos. Então, eles fazem essa transferência através de um pili ou pelo sexual. Então, essa é uma maneira de ter reprodução sexuada, ocorrer variabilidade genética entre bactérias. Uma outra, que é muito doida, é a transformação. A transformação nada mais é do que a bactéria pegar um fragmento de DNA do meio, disperso ali, e incorporar. E nós temos outra que é muito doida também, que é a transdução. A transdução é quando uma bactéria utiliza um vírus como vetor. Então tem um vírus bacteriófago que vai achar o quê? Pô, eu vou chegar a infectar essa bactéria e me reproduzir. Só que parte desse DNA que o vírus está querendo colocar para ele é um DNA de uma bactéria. Ou seja, fez um capsídeo viral, mas o DNA bacteriano. E quando esse vírus vai infectar uma outra bactéria, acaba introduzindo um DNA bacteriano que vai gerar variabilidade genética para essa outra bactéria. Nós temos também a pedogênese. A pedogênese é que quando, mesmo na fase larval, eles conseguem fazer reprodução sexuada, conseguem ali se desenvolver, fazer a reprodução, gerar ovinhos pequenininhos. A gente tem a neotenia, é quando não existe basicamente a fase adulta. A fase juvenil, que ocorre muito com o tritão, né? Ele mantém as características juvenis, não se torna adulto e ele consegue reproduzir numa boa ali. Nós temos também o hermafroditismo. O hermafroditismo é quando os dois indivíduos têm ambos os sexos, né? Sexo masculino e feminino. Então ocorre geralmente uma fecundação cruzada. Olha, cotovelo, imagina que é a parte feminina, mãozinha a parte masculina. Então eu consigo reproduzir desse lado e ó, desse lado aqui também. Parte masculina com parte feminina, entendeu? Então a fecundação sempre vai ocorrer dessa forma. Não é o ser vivo ter os dois sexos e ele conseguir copular com ele mesmo, porque aí não vai gerar muita variabilidade genética. E essa não é a intenção da reprodução sexuada, não é mesmo? Lembrando que a fecundação ela pode ser tanto externa, fora do corpo da fêmea, ou interna, dentro do corpo da fêmea. Lembrando dos ciclos também, nós temos o ciclo aplobionte-aplonte, aplobionte um ciclo só, aplonte o adulto é N. Então ocorre a formação do zigoto 2N, porém, o que acontece? Esse zigoto sofre meiose. Então, ele vai gerar indivíduos adultos N, indivíduos adultos haploides, por isso aplobionte, aplonte. Nós temos aplobionte diplonte.
Haplobionte, um ciclo só, em que é diplonte, ou seja, o indivíduo adulto é 2N, que ocorre, por exemplo, com a gente. A gente tem a divisão meiótica ocorrendo na formação dos gametas, não é no zigoto. E aí vai gerar o zigotinho 2N, que vai gerar a gente, eu e você. Os haplobionte e haplonte ocorrem geralmente em fungos, por exemplo, tá? E nós temos o ciclo diplobionte. O diplobionte que nós temos uma geração haploide, uma geração diploide, uma geração 2N. Isso ocorre com plantas, por exemplo, em que a meiose ela vai servir para a formação de esporos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, hein? Se curtiu, dá aquele like, comenta aqui embaixo se isso foi útil para o seu estudo, né? Se inscreva no canal, dá aquela moral pro Jotinha, vem comigo que eu vou trazer mais videozinhos de resumão só para vocês darem aquela pincelada nos principais assuntos. Beleza? Um grande beijo e tchau, tchau.